Universidade Federal do Acre, Centro de Ciências da Saúde e do Desporto, Programa de Educação Tutorial PET, Educação Física, UFAC. Eu sou a petiana Naira Stephanie da Silva Santos, tenho como tutor o professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bortolini e vou apresentar o artigo Crianças com Obesidade Metabolicamente Saudáveis, da revista Frontiers, com fator de impacto 3.644. A epidemia global de obesidade infantil, com aumento significativo de comorbidades metabólicas e cardiovasculares na juventude, representa um dos mais importantes problemas da saúde pública no mundo moderno. E, além de ser um dos principais problemas de saúde pública, o aumento contínuo de peso leva a uma queda significativa na expectativa de vida, o que leva alguns especialistas a acreditar que os jovens de hoje podem ser a primeira geração a viver vidas mais curtas do que a dos seus pais. A obesidade pediátrica leva, consequentemente, a vidas mais curtas. No meio dessa pandemia de obesidade infantil, um subgrupo distinto de jovens obesos menos propensos ao desenvolvimento de distúrbios metabólicos são chamados de obesos metabolicamente saudáveis, ou pertence ao fenótipo MHO. Esses indivíduos, eles possuem um perfil metabólico favorável, apesar da sua obesidade, o que significa que a sensibilidade à insulina está intacta, a pressão arterial, a regulação da glicose são normais, assim como o perfil hormonal, inflamatório e imunológico. A existência do fenótipo obesos metabolicamente não saudáveis, MWO, deixa a necessidade de definir a subpopulação de MHO entre os jovens com obesidade, para elucidar os mecanismos de defesa contra o agrupamento dos fatores de risco cardiometabólicos. Ou seja, tendo a diferença de MHO para MWO, deixa a necessidade de haver uma triagem entre os jovens para diferenciá-los e assim, quando for solicitado, haver um tratamento mais eficiente. MHO na infância, critérios e definições usados. O fenótipo MHO foi descrito pela primeira vez no início de 1980 e foi definido pela ausência de componentes da síndrome metabólica e ou sensibilidade à insulina preservada. Esse fenótipo ele foi estudado pela primeira vez lá em 1980 e eles usavam para poder definir esse fenótipo justamente a ausência de doenças comuns em pessoas obesas e a sensibilidade à insulina preservada. Apenas em 2018 foi introduzida a definição baseada em um consenso de MHO pediátrico. Até o momento, dentro da população de jovens com obesidade, as crianças com MHO foram identificadas com base na ausência de componentes da síndrome metabólica e a sensibilidade à insulina preservada. Mesmo sendo um estudo de 1980, os mesmos métodos que eles usavam para identificar as crianças com MHO são utilizados até hoje, que é a mesma ausência de componentes da síndrome metabólica e a sensibilidade à insulina preservada. As definições têm variado amplamente entre os diferentes estudos, mesmo quando definem obesidade como condição para jovens com MHO. O Centro de Controle de Doenças, o CDC, ele diz que a obesidade é o peso superior ao recomendado de acordo com a idade. Já a Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que a obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal. Em todos esses estudos, houve grandes variações nos parâmetros considerados como fatores de risco cardiometabólicos, com ainda mais variações nos critérios de identificação de jovens com o fenótipo, o que contribui ainda mais para a heterogeneidade da definição de MHO. Finalmente, em 2018, Damagnoli propôs a primeira definição de MHO baseada em consenso internacional. Damagnoli é uma instituição. O consenso foi alcançado para definir a obesidade com base na pontuação do desvio padrão do IMC, Índice de Massa Corporal, juntamente com os gráficos de crescimento da OMS. Aqui nessa tabela pode-se ver o método que eles usavam para definir obesidade. A altura da criança, dependendo da idade que ela tem que ter X de peso. Prevalências e preditores de MHO na infância. Devido ao consenso tardio da definição de MHO e MHU, e
significativa distinção entre os grupos estudados, houve grandes variações entre os estudos anteriores. Em um estudo com crianças com todo tipo de peso, variou de 7% a 21%. Já com crianças obesas, mas que tinham diferentes etnias, grau de obesidade e até mesmo idade ou sexo, variou de 3% a 87%. Um estudo que avaliou a prevalência de MHO entre adultos de 31 anos descobriu que na idade do rebote da adiposidade, as mulheres com MHO eram 5 meses e meio mais jovens e os homens eram 4 meses mais velhos comparados aos grupos com MUO. Para quem não sabe, o rebote da adiposidade é o aumento do IMC que ocorre ali mais ou menos entre os 4 e 7 anos de idade. Um outro estudo realizado em 2017 com crianças obesas ao longo de um ano mostrou que a puberdade dobra o risco de mudar o fenótipo MHO para MUO. Esses achados destacam a importância de distinguir os aspectos fisiológicos e patológicos da puberdade dentro dos fenótipos MHO e MHU na juventude. Se não diagnosticado precocemente, a obesidade em crianças e adolescentes pode levar ao desenvolvimento de DM2, que é diabetes tipo 2, hipertensão e dislipidemia, onde, consequentemente, pode haver maior incidência de morte prematura e cardiovascular na idade adulta. Portanto, é importante identificar o grupo de crianças e adolescentes que mais se beneficiam com a detecção e intervenção precoce. E é importante salientar aqui que o profissional que mais vai ajudar nesse diagnóstico precoce é justamente o professor de educação física nas escolas. Achados de estudos a longo prazo indicam que o status de MHO é mais estável na idade adulta, ou seja, crianças e adolescentes têm maior probabilidade de permanecer MHO se chegarem à idade adulta como MHO. O desenvolvimento ou deterioração de fatores de risco cardiometabólicos em crianças com MHO podem ser potencialmente evitados com o uso de medidas específicas. Essas medidas são exercício de baixa intensidade, alimentação mais saudável, menos tempo de tela e sono mais regulado. Essas medidas podem evitar a mudança de MHO para MUO, se uma redução de peso mínima for alcançada ou apenas o ganho de peso for evitado. Com essas medidas, a criança pode pelo menos, no mínimo, manter o peso em que ela se encontra, e se tiver uma diminuição, por mínima que seja, já ajuda. Crianças com MHO devem ser tratadas como todas as crianças com obesidade, com atenção especial para a possibilidade de um crossover para MUO durante a puberdade. O manejo de qualquer criança com obesidade deve enfatizar estratégias preventivas, como promoção de um estilo de vida mais saudável. Foi observado que crianças e adolescentes têm mais probabilidade de preservar seu status de MHO, quanto menos sedentário forem e quanto mais tempo de atividade física moderadas e vigorosas praticarem. O uso de uma definição única universal de MHO na infância é altamente benéfico para o avanço na área. Isso é crucial para obter resultados comparáveis e aumentar na sua compreensão do fenômeno MHO em crianças e adolescentes. Bem, embora o estudo tenha como objetivo analisar o rastreamento de estratégias terapêuticas para os jovens com obesidade, é importante salientar que a obesidade representa um grande risco para doenças cardiometabólicas. Esses futuros estudos irão melhorar na sua compreensão da prevalência, preditores e fatores de proteção de MHO, bem como os mecanismos subjacentes que levam ao cruzamento de MHO para MUO durante a puberdade. O status de MHO deve ser definido e controlado durante os estudos longitudinais e intervenção, a fim de levar em conta possíveis diferenças nos resultados do tratamento em comparação com a obesidade. Até então, as mesmas abordagens terapêuticas e metas de peso devem ser utilizadas em crianças com MHO, dando ênfase na prevenção e promoção de hábitos de vida mais saudáveis. Obrigada!